tudo bom? Hoje eu vim aqui para falar sobre um assunto que algumas pessoas têm me solicitado lá no Instagram, que é sobre estágio, como se destacar no estágio, como ser um bom estagiário. Então eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo para que ele alcance o maior número de pessoas e ative o sininho para você nunca perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Então vamos falar um pouquinho de como ser um bom estagiário. Primeiro, você tem que identificar a área que você quer seguir carreira. Escolhendo a área que você quer seguir carreira, aqui a gente vai falar sobre principalmente clínica e cirurgia, você vai procurar estágio nesses lugares. Então você vai procurar estágio no hospital da sua universidade, no setor de clínica, no setor de cirurgia. Você vai procurar estágio em clínicas particulares. É muito importante o estágio em clínicas particulares para você ter aquele network, conhecer profissionais e quando formar, quem sabe ser algum lugar onde você já possa iniciar ali a sua carreira de médico veterinário, seja com plantão, seja com alguma outra vaga que ocorra. E o estágio ele vai ser muito importante para os veterinários porque ele vai te dar conhecimento do relacionamento do veterinário com o cliente, que a gente não tem isso na faculdade, a gente não aprende, a gente aprende a lidar com o animal, a tratar o animal, a gente não aprende a lidar com o tutor. E o animal ele não vai sozinho para consulta, né? Gostaríamos, eu sei. Mas ele não vai ter sempre o tutor, que você tem que saber se relacionar com ele. Você tem que saber como é que você vai explicar os procedimentos que você tem que fazer, como é que você vai explicar o que o animalzinho dele tem, como é que você vai explicar que você não sabe o que o animalzinho dele tem, mas que você tem que pesquisar o porquê que você está solicitando tais exames, o porquê que ele tem que ficar internado. Então tudo isso a gente tem que começar a aprender vendo, tá? Uma coisa que difere muito nos nossos estágios na medicina veterinária para outros estágios é que na maioria das vezes eles não são estágios remunerados, tá? Agora tem uma lei aí dos estagiários que obriga a serem estágios remunerados, né? Mas na medicina veterinária a gente não pode realizar atendimentos, realizar procedimentos como em outras áreas, onde o estagiário de direito vai lá entregar documento, faz um monte de coisa sozinho. A gente na veterinária a gente não pode realizar nenhum tipo de atendimento enquanto a gente não tem o nosso CRMV. Então o estágio na medicina veterinária ele é muito mais observativo, né? Muito mais onde o estagiário ele observa o veterinário fazendo as coisas do que ele mesmo fazer. Então, uma clínica particular, ninguém vai pagar um estagiário para ficar vendo o que ele está fazendo, né? Então, isso difere, por isso os nossos estágios eles não são remunerados, tá? Já trabalhei muito em estágio sem receber nada. E isso não pode te desestimular, tá? Porque o estágio ele é muito importante para a nossa área, onde você vai ver como é que é feito o atendimento e como é que é feito o raciocínio clínico. Tá? Porque na faculdade a gente aprende ali tudo direitinho, que a doença é assim, 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 assim. Tem tais sinais clínicos, você tem que pedir tais exames. Mas o animal não vem com uma placa falando o que ele tem, né? Qual doença ele tem. Ele vem com os sinais clínicos, demonstrando sintomatologia e tudo mais. E a partir dali você tem que raciocinar os diagnósticos diferenciais, quais são os exames que você tem que pedir, por que você tem que pedir aqueles exames, como você tem que interpretar e ao mesmo tempo você tem que explicar tudo isso para o proprietário. E isso a gente não aprende na faculdade. Então a observação no estágio desse raciocínio e de como é feita essa comunicação com o tutor, ela é super válida e quanto mais estágio você fizer, melhor para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento profissional, tá? Então comece a fazer estágio desde o primeiro período. Entrou na faculdade, já procura estágio, seja no hospital da sua faculdade, seja em clínicas particulares. É claro que quanto mais recente você está na faculdade, vai ser mais difícil você conseguir estágio. Hospitais universitários maiores, normalmente rola uma seleção de estagiários, onde eles dão preferência para quem está mais para frente no curso, né? Porque está prestes a sair, então vai ter menos tempo ali naquela universidade para realizar os estágios e tudo mais, tá? Mas sempre tente. E assim que você conseguir o primeiro estágio, não pare mais. E aí quando você começar a fazer aquele estágio que você queria, escolheu lá, quero ser cirurgião, vou procurar estágio com cirurgia. Então você vai procurar estágio na cirurgia do seu hospital, vai procurar estágio
em clínicas particulares. Normalmente em clínica particular você vai acompanhar os atendimentos clínicos e você pode acompanhar os procedimentos cirúrgicos quando estiver tendo também, tá? Ou você pode procurar um cirurgião volante e acompanhar ele nas cirurgias que ele vai realizar, tá? A gente tem que lembrar que o estágio ele não é só para você ir lá, falar que está fazendo estágio, falar que passou o dia no estágio e postar foto fofinha com um filhotinho que foi para consulta pediátrica. O estágio ele é muito mais que isso, ele tem que ser muito bem aproveitado e você tem que mostrar interesse para o veterinário que você está acompanhando. Porque você mostrando interesse, ele vai gostar de você, ele vai te deixar realizar procedimentos, vai te deixar colocar o animal no acesso, fazer uma medicação, fazer uma vacina, auxiliar no procedimento cirúrgico, tá? E como é que você demonstra esse interesse? Observe tudo que tem no consultório, questione, pergunte por que ele está solicitando aqueles exames, por que ele está fazendo aquele procedimento, questione a organização ali, por que tem 2 lixeiras, uma branca, outra de lixo normal. Questione coisas desde o mais básico até o mais complexo, tá? Seja proativo. Então, se você já está acompanhando um veterinário há algum tempo e você sabe que quando ele fala tal coisa é porque ele já vai pegar ali uma seringa para fazer um exame. Então, você percebeu, você já vai lá, pega a seringa e entrega para ele, tá? Mostre proatividade, já pegue os tubos para coletar exame, já dê para ele. Se tem alguma ferida, se é um animal que está chegando com uma ferida, já separa ali gases, soro, um material que ele costuma utilizar para fazer uma limpeza daquela ferida. Já vai pegar a máquina de tosa, já começa a organizar tudo que você sabe que aquele veterinário utiliza para realizar aquele tipo de procedimento. Se você tá de bobeira, não tá vendo nenhuma consulta e você percebeu que está no horário de medicação dos animais, já vai lá, pega a ficha. Se você tiver liberdade para fazer as medicações, já vai lá, puxa as medicações e vai fazendo nos animais. Não esquece de marcar na ficha que foi feito, seja na ficha de papel ou no sistema que a medicação foi feita, tá? Se você não tiver essa liberdade ainda de já ir pegando a medicação e fazer, chega pro veterinário e fala: oi, tá na hora de fazer a medicação de tal animal, posso fazer? E aí se ele deixar, você vai lá, puxa e vai fazendo. Então ele vai lá fazer e vai te mostrar como é que faz, se você for muito ali no início da faculdade, tá? Mas mostre essa proatividade, faça coisas mesmo que não seja da sua alçada. Terminou o atendimento, o animal saiu da mesa, saiu do consultório, já pega lá o vidrinho com álcool ou vidrinho com produto de limpeza que é usado naquela clínica, passa na mesa, já desinfeta aquela mesa para o próximo atendimento. Enquanto o veterinário está indo lá liberando o paciente, terminando de tirar uma dúvida, fazendo o pagamento da consulta, tá? Vai agilizando, organizando o consultório, deixando tudo direitinho para ele já entrar com o próximo paciente. Nas cirurgias, se você estiver acompanhando o procedimento cirúrgico, sempre pergunte qual técnica está fazendo, pergunte como é que faz aquela técnica. Se não tiver ninguém ali para auxiliar, pergunte se você pode auxiliar. Mesmo que você seja no início da faculdade, eu, por exemplo, prefiro que algum veterinário, algum estagiário, entre comigo, mesmo que seja um estagiário com pouco conhecimento, pouca técnica, para me auxiliar em alguns pontos específicos de algumas cirurgias, porque a gente sabe que na rotina, muitas vezes a gente faz alguns procedimentos sozinhos. E não é o ideal, né? Então, se tiver um estagiário, mesmo que seja do primeiro período, ele vai me ajudar, tá? Nem que seja para afastar uma parede abdominal para eu ter uma visualização um pouco melhor, tá? Mas, então solicite, pergunte, não você já tem. Então pergunte se você pode auxiliar, pode fazer alguma coisa. Pergunte sempre sobre a técnica que ele está usando, quais são as indicações, por que está usando tal fio, por que não está usando outro fio, como é que faz aquele tipo de sutura. Questione tudo que vocês tiverem dúvida. Se você tem a pretensão de mais para frente abrir uma clínica, um consultório, já vai observando desde esse momento de estágio a questão administrativa do local. Como é que é feito o pagamento, como é que o tutor paga, como é que o tutor agenda uma cirurgia ou agenda uma consulta, como é que é feita a escala de plantão, como é que é feita as trocas de plantão, isso é muito importante, tá? Esteja sempre presente nas trocas de plantão, porque as trocas de plantão a gente passa todas as informações de um animal para o outro veterinário que vai assumir o plantão.
Então ali naquele momento é meio que um resumão de tudo que aquele animal já teve, está tendo, o que aconteceu hoje, os resultados dos exames, se melhorou, se piorou. Então é um resumão daquele caso. Então não deixe de assistir as trocas de plantão, esteja sempre presente, tá? E nesse momento aproveite para tirar dúvidas, aproveite para perguntar alguma coisa que não ficou muito claro para você, mas não interrompa, tá? Não interrompa enquanto o veterinário estiver passando o caso para o outro veterinário. Espere terminar aquele caso e você, posso tirar uma dúvida? E aí você vai lá e pergunta algo que não ficou muito claro para você, tá bom? Isso é muito importante. Então, voltando. Se você já tem essa intenção de abrir uma clínica, um consultório, aproveite o estágio para observar e entender como funciona a parte administrativa desse local, tá? Que aí você já vai criando ali uma mentalidade do que você tem que fazer. Então, observe como é que é o sistema, aprenda a mexer no sistema. Existem vários sistemas em clínicas veterinárias, mas aprenda a mexer no máximo que você souber. Com isso, quando você for fazer um plantão, também já vai te ajudar, porque você já vai estar sabendo mexer naquele sistema. Observe desde os equipamentos que tem na clínica. Alguns equipamentos eles são obrigatórios ter em qualquer clínica, consultório, tá? Tem as especificidades lá no CRMV. Quando você faz o curso de RT, você aprende tudo isso, tá? Eu não sei as especificações, eu nunca fiz o curso de RT, mas tem todas as especificações, tudo que você tem que ter quando você é um consultório, quando você é uma clínica, quando você é um hospital. Então já vai procurando saber essas coisas, os equipamentos que tem ali, como é a escala. Tudo é muito importante e fundamental para o seu desenvolvimento, tá? Então, para você ser um bom estagiário, vamos lá, o que você precisa? Mostrar interesse, mostrar proatividade, observar tudo o que está acontecendo, questionar tudo que você tiver dúvida. Não ache que você está sendo chato, tá? Quando você pergunta, você mostra seu interesse, você mostra que está gostando ali do estágio. E o veterinário, quando vai te explicar, ele te passa conhecimento e ele aprende também com esse conhecimento. Se ele não souber alguma coisa, não tem nada demais. A gente vai lá, pega um livro e olha junto com o estagiário. Ninguém sabe de tudo, tá bom? Então, acho que são os 4 pilares para ser um bom estagiário. Espero que tenham gostado. Deixe seu comentário aqui.